A sua busca pela disciplina tá fazendo você ficar cada vez mais indisciplinado. Tá fazendo você andar no caminho contrário da disciplina. Então você quer começar a ter uma constância num comportamento de ir pra academia, só que você buscar isso em excesso, da maneira que é pregado na internet, vai fazer você cada vez mais falhar e não ter uma constância nisso, e não ter disciplina nesse comportamento. E o que você precisa? O que eu preciso então, Levi? Você precisa de motivação. Nossa, Levi, você tá errado. Porque eu vejo todo mundo falando que eu preciso de disciplina, que é a disciplina que vai me manter no comportamento, e não a motivação, que a motivação vai vir um dia, no segundo dia, vai vir até na primeira semana do meu comportamento. Só que depois ela vai embora. E eu realmente percebo isso na minha vida, Levi. Eu faço, eu inicio as coisas, só que eu não consigo continuar. Eu só inicio quando eu tô motivado. Depois acaba a motivação. E quando tem que entrar a disciplina, eu não consigo manter o comportamento. E é aí que você tá errado. Porque quem mantém o seu comportamento é a motivação. A disciplina, ela é uma consequência disso. E não o ponto-chave disso. Uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram, e de fato, que eu mais recebo no meu Instagram é sobre a minha disciplina, porque eu produzo conteúdo sobre rotina, treino, enfim, devocional, espiritualidade e tal, essas coisas. E tem épocas que eu posto todo dia, né? Tem épocas que eu deixo o Instagram de lado, porque, pô, Instagram, por mim eu não teria Instagram, sabe? Por mim eu não teria Instagram, mas enfim, eu vou lá porque, querendo ou não, eu sei que isso vai influenciar outras pessoas, então eu vou lá e posto. Então, e o que o pessoal fala muito da minha disciplina. Eles admiram minha disciplina, falam que não conseguem, falam que gostariam de ter a mesma disciplina que eu. E para eu conseguir ser disciplinado, não foi ouvindo o pessoal falando que eu preciso de disciplina. Na verdade, foi fazendo as coisas, iniciando alguns desafios. E, por exemplo, faz mais de 100 dias, acho que 101, 102, não lembro exatamente agora, que eu estou correndo no mínimo 5 quilômetros todos os dias, sem falhar nenhum dia, de domingo a domingo. Teve dia que eu corri 10, 21. Ah, e quando você corre 20 quilômetros, por exemplo, isso vale por 4 dias? Não. Todo dia, pelo menos 5 quilômetros. E eu tô correndo. Você tá fazendo isso há mais de 100 dias, eu acredito que isso seja disciplina. Você está constante nesse hábito. E vendo isso e vivendo essa constância, a disciplina de acordar 4 horas da manhã, fazer um devocional, ir pra academia, treinar musculação, depois fazer o treino de corrida, eu identifiquei justamente isso. Então foi vivendo essa experiência que eu aprendi isso. Esses dias eu tava correndo e eu tava refletindo sobre isso. Sobre a questão da disciplina e motivação. Porque a gente vê, né, aquele vídeo do Joel J, quem não viu, acredito que não deve ter visto, ele vai pra praia, fala assim, acordei hoje, eu não tava motivado. Eu fui pra treinar, pedalei e tal, e eu não tava motivado. E aí eu acordei primeira, segunda, terceira, tá o corpo aquecendo e eu não tava motivado. E aí depois, enfim, aí ele acaba o treino e olha o que eu tenho, tal, na praia, enfim. E ele vai e fala sobre isso, que ele não tá motivado, é 1-0 pra mim, 2-0 pra mim, 3-0 pra mim, tal, aquela coisa que vai te deixar, nossa, meu Deus, empolgado, vai te deixar empolgado. Só que você confunde a motivação com empolgação, sabe? Quando você tá muito animado, você tá empolgado, você tá animado, você não tá motivado. Você tá empolgado com algo. E aí você vai lá e toma aquela ação, tal, e você fica empolgado talvez uma semana. Só que você não tem um motivo verdadeiro. Porque a gente vai lá pro básico agora, todo mundo faz essa questão, né? Vamos separar, vamos à raiz da palavra, motivação. O que é motivação? É um motivo pra ação, motivo pra você agir. Pô, eu vou ir treinar hoje, por quê? Porque eu tenho um objetivo, então eu tenho um motivo, tenho um porquê pra eu ir treinar, pra eu agir. E é justamente isso que você tem que ter. Você tem que ter motivação. A motivação ela vai estar pra sempre. E aí que entra. Levi, então por que eu não consigo permanecer? Eu até começo, mas eu não consigo permanecer. Porque às vezes o seu motivo, a motivação, ela não está forte o suficiente para fazer você permanecer naquele comportamento. Às vezes a sua motivação, ela é fraca, sabe? Então eu vou dar um exemplo. O meu pai, ele foi um jogador de futebol, certo? Ele, aos 13 anos, ele saiu de casa pra ele jogar bola. E, assim, ele saiu de casa e foi pro alojamento morar sozinho com 13 anos. Saiu da casa dos pais dele. Pô, 13 anos é muito cedo.
Ele tinha um motivo pra fazer isso, que era virar jogador de futebol. E quão forte é esse motivo? É alto, né? É forte o motivo ou é fraco? Pô, se ele não fosse jogador de futebol, ele morava na favela e ficaria na favela. Então eu acho que o motivo é forte, né? Pô, virar jogador de futebol para você sair dessa condição, você dar uma condição melhor para sua família, tal, etc. Você tem um motivo muito forte para você fazer isso. Pô, é um motivo importante. Então ele foi e teve que passar por isso. Teve que ir na concentração, teve que ter dias e noites chorando de saudade dos pais e tal. Só que ele pagou o preço e teve resultado. Agora quando eu fui jogar bola, eu tentei jogar futebol. Quando chegou nesse mesmo exato momento, 13, 14 anos, que tinha que ir para concentração, para alojamento, morar lá no clube, e eu não podia voltar para minha casa só de final de semana, eu não paguei esse preço. Eu até queria jogar bola. Só que o motivo, ele não era forte o suficiente na minha vida. Ele era um motivo mais fraco. Porque eu tinha outras possibilidades. Não, talvez eu não vou pagar esse preço para eu talvez ser jogador de futebol. Então, esse motivo para mim já era mais fraco, sabe? Então, isso vai influenciar muito se você vai permanecer em um comportamento ou não. Um motivo, por exemplo, por que eu corro? Por que eu corro todos os dias? Eu tenho um objetivo de alcançar uma meia maratona, que é 21 km, para subir 1h30. Isso dá pace de 4h15. É como se você colocasse 14 km por hora, 14,1 km por hora na esteira e manter isso durante 21 km. Isso é o meu objetivo em outubro, conseguir fazer isso. Dá 1h29 e 50 e poucos segundos. O meu melhor tempo hoje é 1h37. Eu tenho que baixar 7 minutos. E é por isso que eu treino. Eu tenho um objetivo. Eu olho para um lugar, eu sei aonde eu quero chegar. E olhando para lá, eu tenho que traçar um objetivo. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu quero chegar aqui e eu tô aqui. O que eu faço para chegar aqui? É os treinos diários. É esse processo. O pessoal fala do processo, né? Aprende a curtir o processo. Viva o processo. Sabe? Encontre o prazer no processo. O pessoal fala muito de processo. Só que, obviamente, você tem que olhar para o seu objetivo, porque senão o processo você vai falhar. E aí entra nisso, da disciplina, da motivação. A motivação é o objetivo final. E o processo é essa disciplina. Você só vai viver o processo constante se você tiver um bom objetivo, se você tiver um motivo forte o suficiente. Você que trabalha, é CLT, você só trabalha, você só vive esse processo porque você vai ter um salário no final. Se você não tiver esse salário, se o cara falar assim, eu corto pela metade o seu salário, você não vai mais trabalhar nesse lugar. E se ele falar, eu te dou um bônus de 50% do seu salário se você dobrar a sua produtividade, você vai, trabalhar muito mais. Você vai ter uma empolgação maior, por mais que às vezes você pode estar cansado, mas você vai trabalhar com mais empenho, porque o seu motivo ele está mais forte. Isso vai fazer você ter mais constância, mais, como que eu posso dizer, empolgação, fazer as coisas com mais vontade, mais perfeição. Você vai estar sendo melhor ali, entende? Então é isso que eu quero que você entenda. É tirar essa mentalidade de buscar pela disciplina e sim benefícios. Quais são os benefícios que eu vou ter com o comportamento que eu quero atingir? O que eu vou ganhar? O seu cérebro ele funciona assim, o seu corpo, você funciona dessa maneira. Você quer ter benefícios para você iniciar um comportamento. Você quer ganhar, você sempre quer ganhar alguma coisa. Então coloque, o que eu vou ganhar fazendo isso? Por que eu vou ganhar correndo todo dia treinando? Pô, eu vou alcançar esse meu objetivo, isso 1h30, que são pouquíssimas pessoas no Brasil que conseguem fazer isso. E eu sei que eu consigo, então eu vou treinar para isso. E como que eu sei se eu tô chegando perto ou não? Pelos treinos, eu vou vendo, eu vou fazendo algumas provas, eu vou evoluindo, falando assim, pô, caramba, olha só como o meu corpo que massa. Eu tô evoluindo a cada corrida, a cada treino eu tô evoluindo. E isso tudo só se dá ao fato de eu ter esse motivo e de eu estar fazendo todo dia. Entendeu? Depois de um tempo, aquilo vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais natural dentro de você. Porque vai se tornando um hábito e você vai vendo a progressão. Então por isso que é legal medir a progressão também. Outra dica meça, se eu não me engano, a sua progressão, né? Meça a sua progressão. Porque, por exemplo, na academia, semana retrasada eu tava pegando 65 quilos no supino.
Hoje eu tô pegando 75 quilos no supino. Pô, de 65 para 75, se eu não tivesse medindo nem nada, eu só ia estar fazendo lá tal, e 65 para sempre. Pô, não tô... Só que se você começa um jogo de competição, isso eu tô falando na academia, né? Você vai medir, você vai vendo a sua progressão e você não vai querer perder treino, porque se você sabe que se você perder treino, você vai ter noção que, pô, se eu perder treino não vou conseguir evoluir mais, vai ser mais difícil para eu evoluir. Pô, se eu não comer bem, eu não vou conseguir ter uma melhor recuperação, os meus músculos não vão crescer da maneira que eles poderiam crescer, sabe? Então você vai começando a entender como funciona o jogo para você atingir os objetivos que você quer. Você coloca eles são os seus objetivos, eles são o seu motivo para você agir, e aí você começa a fazer o que você tem que fazer todo dia, porque quando você acordar e não estiver disposto a fazer algo, você vai lembrar dos seus objetivos. Você vai lembrar do porquê você está fazendo aquilo. Levi, mas eu tento fazer isso. Eu tento fazer isso, só que eu não consigo. Coisas que podem estar atrapalhando, tá? Quais são as coisas que podem estar atrapalhando? E sinceramente, eu acredito que a rede social. A rede social pode estar atrapalhando muitas pessoas de conseguir atingir a constância e realizar os seus objetivos, sabe? Por quê? Porque quando você tá na rede social, você vive um mundo paralelo, sabe? Você começa a se comparar com outras pessoas e essa comparação faz você olhar para si mesmo e não ver evolução, sendo que você tá evoluindo, sabe? Porque muitas vezes você tá aí há anos parado no mesmo lugar. Você quer emagrecer, já faz 3 anos que você quer emagrecer, já faz 3 anos que você quer ganhar massa muscular, já faz 3 anos que você isso, que você aquilo, vai melhorar nisso, faz 3 anos que você vai começar a aprender inglês, só que você não tem constância em nada. Você não consegue. Você tá parado no mesmo lugar, porque você vê na internet, você se compara com os outros, sabe? Então, a rede social ela é um grande vilã, é uma grande vilã do nosso tempo. Ela faz você perder tempo que você poderia estar aprendendo, poderia estar agindo, poderia estar tendo constância nesse comportamento. Ela faz você se comparar, sabe? Então, e aí faz você olhar para si mesmo e ver que, pô, eu tô bem atrás do que eu deveria estar, sabe? Se você olha pessoas da mesma idade que você tendo um tal resultado, e aí você começa a se comparar, sendo que o contexto da pessoa é totalmente diferente do seu. Você tem que ser 1% melhor do que você foi ontem. Se hoje você for 1% melhor do que você foi ontem, já tá perfeito, sabe? Então, é basicamente isso. Gostaria que vocês pudessem entender isso, que tudo isso leva você a ter disciplina. O motivo, os benefícios, o seu objetivo, você olhar e ter isso muito bem claro, ter isso muito bem definido, vai ajudar demais a você encontrar a disciplina. Porque a disciplina não é um lugar que você vai chegar nela. Você vai estar indo rumo aos seus objetivos e ela vai chegar em você, a disciplina. Porque a disciplina, ela tá no meio do caminho. Ela tá no meio do caminho para você chegar no seu objetivo, sabe? Ela faz parte. Então, vou dar o exemplo também de uma pessoa que quer passar no vestibular. Será que o seu motivo é forte o suficiente para você estudar? Ou quando você tem preguiça, você vai lá e rola Reels, rola TikTok e fica procrastinando. Seu motivo, ele tá fraco. Você não tem um motivo suficiente. Sabe? Um motivo forte que vai fazer você manter o seu comportamento. Porque qualquer coisinha vai te abalar. Levi, então o que eu faço? Busque motivos fortes o suficiente. Busque se mover e seja adulto. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se eu não aprender inglês, se eu não estudar, se eu não colocar minha bunda aqui e estudar, ninguém vai aprender inglês por mim. É eu ou ninguém. Eu vou perder diversas oportunidades se eu não aprender inglês. Faça isso. Coloque o que vai acontecer com você se você não tiver o comportamento que você quer. Pô, eu quero emagrecer. Se eu não emagrecer, se eu não treinar, se eu não fizer essas coisas, o que vai acontecer comigo? E lista pelo menos 5 coisas. E de verdade faz isso que eu tô falando. Porque se você não fizer, você não vai agir, você só tá vendo esse vídeo, você só tá perdendo o seu tempo. Então faz isso. Lista coisas, 5 coisas pelo menos, de como vai ser a sua vida se você não realizar isso. Se você não fizer isso. Agora lista coisas, os benefícios que você vai ter ao realizar isso. Como vai ser a sua vida ao realizar isso. Quais são as portas que vão abrir
para você, quais são os negócios que você vai conseguir fazer, sua autoestima em relação a treino, como vai ser, sabe? Então começa a fazer esse paralelo e coloca uma verdade na sua cabeça. Uma das coisas também que vai fazer muita diferença é a verdade. A verdade é, se eu não fizer, não vai acontecer. Eu não vou ter isso. E aí encaixa na sua cabeça. Se você não quiser fazer, aí sempre quando tiver difícil, você olha. Pô, esse vai ser, se eu não for hoje, esse vai ser o resultado que eu vou ter. Se eu for hoje, esse outro vai ser o resultado que eu vou ter. Entende? Começa a fazer isso. Você vai ver que você vai encontrar a disciplina. E algo muito importante também, não é porque eu tô falando no final que é menos importante, mas na minha visão é a mais importante. Então, se você tá até aqui, deixa o seu like. Se você tá gostando desse conteúdo, deixa o seu comentário. Fala como que é a experiência para você da disciplina, o que te afeta, ou o que pode ter ajudado você, o que você fez para conseguir ter mais motivação. Quais são os seus motivos? Falei, todo mundo que tá vendo o vídeo até aqui, alguma coisa que você se propôs a fazer e quais são os motivos. Por mais que você ainda não começou, por mais que você vá começar ainda, começa, coloca objetivo, pum, e os seus motivos para chegar e o que você tem que fazer para chegar lá nesse objetivo, tá? E para finalizar é a questão espiritual. Eu acredito que para mim, na minha particularidade, a questão espiritual ela ajuda muito me conectar com Deus, buscar a Deus, buscar a intimidade, porque na Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Então, pô, se o Senhor está alegre, como que o Senhor está alegre? Né? Como que você vai deixar alguém alegre? Seu pai alegre, por exemplo. Como que você tem que conhecer o seu pai, saber o que ele gosta. Se você fazer o que seu pai gosta, ele vai estar alegre. Então, se eu fizer o que Deus gosta, ele vai estar alegre. Consequentemente, se a alegria do Senhor é a nossa força, ele é alegre, eu estou forte. Na Bíblia fala que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando você reconhece a sua fraqueza, a sua incapacidade de conseguir algo, o poder de Deus age dentro da sua vida. O poder de Deus cresce dentro de você. Então, que a sua oração seja que eu diminua e que o Senhor apareça e cresça dentro de mim, sabe? Então, e aí você vai ver as coisas acontecendo também. Não tô falando que é só espiritual, não tô falando que é só mente, carnal, essas coisas assim, sabe? É o outro lado. Pra mim, é uma junção dos dois. Você juntar o lado espiritual e a sua vida, as suas ações, essas duas coisas juntas, bicho, aí ninguém te para. Ninguém te para. Porque você vai ver muito religioso, muitas pessoas. Ah, Deus vai fazer por mim. Deus não vai fazer por você. Mas Deus, ele vai te dar forças quando você agir. Se eu pedir, Deus, me ajuda, tira minha preguiça para ir lavar a louça. Ele não vai tirar minha preguiça. Agora, se eu levantar e no processo estiver lavando a louça, ele vai me ajudar a me dar força. Entende? Faz sentido para você? Então eu tô com preguiça de treinar. Eu não vou, meu Deus, tira minha preguiça e você continua deitado lá. Não, tira minha preguiça. Você vai dormir de novo. Agora, se levantar, escovar seu dente e tal, a sua preguiça vai começar a ir embora. E aí você vai conseguir realizar, sabe? Então eu levo isso muito pra minha vida. É basicamente isso, tá? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. O que eu vou postar nesse canal? Vou postar coisas sobre a minha rotina, sobre o meu objetivo de 1h30, algumas reflexões que eu tiver, como essa, que eu tive, alguns aprendizados, insights, enfim. Tamo junto, Deus abençoe você, sua família e a nós.